Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Energisa Prevcast. Hoje falaremos sobre saúde mental e setembro é o mês da valorização à vida. Esse bate-papo faz parte do programa de longevidade da Energisa Prev. Para essa conversa, eu trago o Henrique Gianotti, que vai trazer algumas reflexões sobre esse tema. Seja muito bem-vindo. Obrigado por me receber para falar de um tema tão importante como esse. Bom, para a gente começar, Henrique, a gente fala muito mais sobre viver com saúde, mas nem sempre sobre viver bem. Na sua visão, qual que é a relação entre a saúde mental e longevidade? A gente pode falar que cuidar da mente é um dos segredos para envelhecer com saúde e qualidade de vida? Com certeza, cuidar da saúde mental é sem dúvidas uma das maiores chaves para uma vida saudável, né? A gente tem que entender que a saúde não é somente a saúde física do nosso corpo, mas também da nossa mente, do nosso social, né? Então, da mesma forma que as pessoas costumam ir ao médico e prevenir doenças, fazer exames, é preciso também pensar na saúde mental para prevenir problemas e garantir uma qualidade de vida a longo prazo. Certo. E por que a saúde mental é tão importante quando pensamos em envelhecer de forma saudável e com qualidade de vida? Olha, quando a gente fala de saúde mental, a gente está lidando com duas questões principais, né? Primeiro, com os conflitos, os problemas emocionais que uma pessoa pode vivenciar ao longo da vida, né? E mais do que isso, como que a pessoa lida com essas situações. Porque Uhum. assim, a gente não consegue apagar os acontecimentos do passado, a gente não consegue prevenir que uma pessoa vai ter problemas no futuro. Mas, cuidando da saúde mental, é possível ressignificar essas questões traumáticas, entender como elas nos afetam nos dias de hoje Uhum. e também pensar em ter recursos para lidar com os novos desafios do futuro, né? Sim, sim. E também a gente fala disso, de como a gente lidar com essas situações desafiadoras no dia a dia, né? Eu acho que é essa Exatamente. a questão, né? É ter esse autoconhecimento, né? Exatamente. Eu costumo dizer que para cuidar da saúde mental, você não precisa estar passando por um quadro agudo, por um grande transtorno ou diagnóstico, né? Você pode cuidar da sua saúde mental todos os dias para prevenir adoecimentos no futuro também. E entrando um pouquinho mais no tema, Henrique, a aposentadoria, ela muda bastante a rotina das pessoas, né? É uma nova fase. Uhum. Na sua visão, como que essa transição pode impactar a saúde mental e, ao mesmo tempo, ser uma oportunidade de transformação positiva? O trabalho ele ocupa uma parte muito importante na vida das pessoas, né? A nossa vida adulta é grande parte trabalhando. Então, nós passamos o Uhum. dia no trabalho, as pessoas que a gente convive estão no trabalho, né? Então, quando vem a aposentadoria, muda uma grande chave na vida da pessoa, né? E aí, como que fica tudo isso, né? De repente, a pessoa vai ter que se adaptar a uma nova rotina, a um novo funcionamento, e isso gera conflitos, né? Toda grande mudança gera conflitos. Mas É uma mudança de rotina, né, como um todo. exatamente. Cabe entender que mudança não é necessariamente um problema, por mais que gere estranheza, né? A mudança também é uma Uhum. abertura de novas oportunidades. E eu acho que a aposentadoria traz oportunidades, né? Oportunidade de realizar sonhos, tirar planos do papel, se relacionar mais com as pessoas. Uhum. Enfim, são várias oportunidades para uma vida positiva. Sim. E essas pessoas normalmente elas sentem esse vazio, né, na rotina do trabalho, porque elas já não têm mais o trabalho. Uhum. E na sua visão, quais práticas podem ajudar a preencher esse espaço e manter a mente sempre ativa, saudável ali no dia a dia? Eu acho que essa é uma questão muito particular, né? Porque vai muito do perfil de cada pessoa. Mas o que eu Uhum. acho importante a gente deixar claro é que é preciso pensar tanto nos grandes momentos depois da aposentadoria, como também nos pequenos momentos. Porque as pessoas pensam nos grandes momentos, né? Elas pensam, quando eu aposentar, eu quero fazer uma grande viagem, eu quero adquirir um bem, né? Uhum. Mas é preciso pensar nos pequenos também, porque é no dia a dia, é no cotidiano que a diferença bate mais forte, né? Onde vão aparecer os conflitos mesmo, né? Uhum. Então, cuidar desse dia a dia, pensar nessa rotina nova é fundamental, né? E aí são várias as alternativas. As pessoas podem voltar a estudar, as pessoas podem abrir novos negócios, enfim, investir em projetos sociais, voluntariado. Até participar de grupos de atividade, né? Exato, exato. Os hobbies ocupam uma parte muito importante nesse sentido, né? Fazer aquilo que te dá vontade mesmo, né? E estar com pessoas
com pessoas próximas, com pessoas Uhum. queridas. Fortalecer esses vínculos também é muito importante. E hoje a gente fala muito sobre solidão, principalmente com a ausência de trabalho. Como que a gente pode lidar com esse sentimento e buscar novas conexões para manter a mente sempre ativa? Bom, a solidão é muito comum mesmo na aposentadoria, né? Porque, como a gente falou há pouco, a socialização de uma pessoa na vida adulta é muito dentro do ambiente de Uhum, trabalho, né? uhum. E aí, quando você se aposenta, é um movimento muito solitário, E né? brusco, né? Normalmente é Exato, de uma hora para outra. exato. Então é normal sentir esse vazio, né? A gente tem que entender isso primeiro, né? É normal sentir, Uhum. mas dá para lidar com isso de formas positivas, né? Uma das coisas que podem ser feitas é que, ingressando em novas atividades, como a gente acabou de falar também, a pessoa vai encontrar novos vínculos, formar novas relações, né? Mas não só isso, existem também os vínculos, as relações sociais que estão ali muitas vezes em segundo plano, no dia a dia, que depois da aposentadoria podem ser fortalecidas, né? Com Uhum. família, amigos. Enfim, eu acho que o importante é entender que a solidão ela vai existir e que ela não vai desaparecer sozinha, né? É preciso um esforço nesse sentido mesmo. Sim, e isso volta na primeira conversa, né, que a gente fala sobre a pessoa entender o sentimento dela pra se, de repente, até buscar uma ajuda, né, por fora. Exato, eu acho que ninguém conhece você mesmo tão bem quanto você, né? Uhum, E esses alertas aí são sinais, né? sim. Normalmente a gente associa a saúde apenas ao corpo físico, mas as emoções também são muito importantes e impactam o nosso bem-estar. Quais sinais indicam que precisamos olhar com mais atenção a nossa saúde mental? Que às vezes a gente deixa ali de segundo plano, né? Sim. Então, são várias as questões que podem aparecer, mas eu acho que quando a gente fala de saúde mental nos dias de hoje, as duas coisas que estão muito em alta são ansiedade e depressão, né? E cada uma delas dá sinais particulares, né? Então, Uhum. a ansiedade é muito comum que gere agitação. Então, o pensamento fica acelerado, os batimentos cardíacos ficam acelerados, o corpo fica acelerado mesmo, né? E não só isso, às vezes questões que parecem meramente físicas, como dor, tensão muscular, até alergias e condições de pele, né? Muitas vezes a pessoa acha que é um problema puramente Físico. físico, vai ao Uhum. médico e de repente não tem nenhuma razão aparente para isso. Pode ser sim um componente emocional, né? Uhum. E quando a gente fala de depressão especificamente, associa-se muito a depressão a uma tristeza, né? E sim, de Uhum. fato, a depressão pode ser uma tristeza profunda, mas um grande inimigo nesse sentido que a gente tem que ficar alerta é a apatia. Então, a perda de interesse pelas coisas, né? Uhum. Deixar de fazer as coisas que te dão prazer, deixar de interagir com as pessoas que você gosta, não pensar mais no futuro, não ter planos, enfim, uma vida sem esperança mesmo, né? Esses são alguns sinais. Claro que varia muito de pessoa para pessoa, mas esses são alguns dos sinais. E aquilo que a gente acabou de falar também, né? Cada um conhece o seu funcionamento normal, né? Sim. E ainda existe, né, muito preconceito quando a gente fala em procurar uma ajuda e falar sobre também o tema saúde Uhum. mental. Como que a gente pode lidar quebrando esse tabu e incentivar as pessoas a buscar ajuda sem medo ou vergonha? De fato, existe ainda muito preconceito, né? Quando uma pessoa busca terapia, busca acompanhamento no psiquiatra, é muito comum que isso seja visto como fraqueza, até como loucura, né? Uhum. Mas isso é um engano, porque na verdade, conflitos, situações, problema, todos nós, enquanto humanos, passamos, né? Então, o movimento de ir atrás disso, de cuidar disso, é também uma manifestação de autocuidado, Uhum. de autopreservação e até um ato de coragem, assim, né? Porque Uhum. tomar contato com questões que são desafiadoras é preciso coragem, né? E como que a gente leva essa mensagem para as pessoas, né? Bom, eu acho que a mídia tem um papel muito importante, né? Ter espaços como esses que a gente está tendo hoje aqui, Sim, de sim. fato, são importantes. E claro, as pessoas conversarem umas com as outras. A gente precisa desmistificar essa questão da saúde mental e levar conhecimento de um para o outro. Então, assim, eu acho que não tem nada mais forte do que a propaganda boca a boca mesmo, sabe? Então, falar sobre se cuidar, sobre os benefícios de fazer um acompanhamento profissional, Uhum. né? Eu acho que isso também é fundamental para mudar ideias, estigmas, né? E fazer as pessoas Uhum. perderem a vergonha e o medo mesmo de procurar De ajuda. procurar ajuda. E quais hábitos simples do dia a dia podem contribuir para uma mente mais saudável?
Bom, a mente e o corpo estão intimamente ligados, né? Então, tudo aquilo que os profissionais de saúde, né, especialmente os médicos, já falam para as pessoas é importante também para a saúde mental. Então, comer bem, dormir as horas suficientes, se exercitar, se hidratar, enfim, tudo isso forma o terreno do nosso corpo, que é fundamental para o funcionamento da mente, né? E não só isso, para falar especificamente de sofrimento mental, é muito importante manter uma rede de Uhum. apoio, né? Ter pessoas próximas com quem você possa contar é uma das maiores ferramentas para lidar com os conflitos emocionais. Uhum. E para quem nos ouve, talvez esteja passando por um momento delicado, um momento difícil, qual que é o primeiro passo para buscar ajuda e começar a cuidar aí da saúde mental? Eu acho que tudo começa quando a pessoa reconhece que tem algo de errado com ela mesma, né? A gente falou agora também sobre cada um conhece o seu corpo, a sua mente. Então, o primeiro sinal de estranheza, fale com alguém, né? E você pode falar primeiro com alguém que está por perto, que você confia, um amigo, um familiar, porque ter essa base, né, ter essa rede de apoio é fundamental para lidar com essas Uhum. situações, né? E claro, eu acho que num segundo momento a gente precisa sim pensar em buscar ajuda profissional, né? Porque os profissionais em saúde mental, os psicólogos, os médicos psiquiatras, eles estão capacitados para lidar com essas questões, né? Só a família, só os amigos não é suficiente, né? É preciso um trabalho conjunto, assim como Uhum. só o profissional também não é só suficiente, né? Eu acho que é um trabalho de três vias aí, vamos dizer. Primeiro, você mesmo. Segundo, as pessoas que estão ao seu redor. Uhum. E terceiro, um profissional que você vai eleger aí para te apoiar. Certo. E tem alguma dica para a gente finalizar, né? Tem alguma dica para quem quer viver melhor e mais, cuidando também da mente, começando hoje mesmo? Bom, eu acho que a gente falou de várias aqui, né? Então, eu acho que ter bons hábitos, né? Se alimentar bem, dormir bem, se exercitar, eu acho que isso Uhum. tudo é muito importante. É, e eu acho que é saber também que quando uma coisa ruim acontece, é possível buscar ajuda, né? Eu acho que para quem está ouvindo a gente nesse momento e está passando por uma situação, é importante entender que você não está sozinho nessa questão, né? Tem alguém que pode te ajudar e você não precisa dar conta de tudo sozinho. Bom, agradeço muito o nosso bate-papo, acho que foi muito enriquecedor, muito bom. E pessoal, é isso. Muito obrigada pela participação. Caso tenha alguma dúvida, algum comentário, pode deixar nos comentários do vídeo e até a próxima. Obrigada!